Adorado pelos povos antigos que nele viam o poder sobre a vida, o Sol volta hoje, depois de milênios, a ser encarado do mesmo modo pela ciência atual. Contínuos esforços e milhões de dólares estão sendo gastos para que se possa utilizar e compreender os mistérios deste imenso reator de fusão, o Sol. As manchas solares, o grande eclipse deste século, a sonda solar Hélios e a energia ilimitada do Sol são os assuntos de pesquisa solar no relatório 2 de hoje. Sem dúvida alguma, o maior desafio para os cientistas que estudam o Sol está nas misteriosas erupções de gás que ocorrem em sua superfície. O fenômeno que produz as discutidas manchas solares influencia não só as emissões de rádio na Terra, como até mesmo o ânimo das pessoas, segundo alguns especuladores. Verdade ou não, o fato é que há muita coisa a ser explicada nos processos físicos e químicos que ocorrem na coroa solar. A Terra era considerada o centro do universo há 400 anos atrás. A pesquisa astronômica começou a esclarecer esse equívoco. Reconheceram que o Sol é o centro do nosso sistema planetário. Mas, antes disso, o Sol era muito importante para todos os povos e culturas, dominando mitos e religiões. A vida na Terra só é possível graças ao Sol, que por isso era adorado como Deus. Hoje, ele é objeto de estudo das ciências exatas. Os homens procuram com muito esforço novas fontes de energia sobre a Terra, enquanto o Sol desperdiça constantemente sua energia no espaço sideral. As primeiras informações sobre os processos físicos e químicos que ocorrem nesta bola de fogo que arde a uma temperatura de 5.000 graus foram fornecidas pela luz que ela emite. Olhando a luz solar através de filtros coloridos, verificamos a existência de 3 cores: vermelho, verde e azul. Isto já nos dá uma ideia da composição química do Sol, que é de 80% de hidrogênio. A observação direta, porém, informa muito pouco, além de ser perigosa. Este é um telescópio solar profissional. Ele projeta o Sol sobre uma superfície clara, evitando assim a observação direta. Está situado numa montanha bastante alta, pois a atmosfera da Terra tem partículas que dispersam a luz. A água e a poeira suspensas no ar impedem uma visão clara. A 2.000 metros de altitude, nos Alpes da Bavária, este telescópio acompanha os movimentos do Sol. Os cientistas examinam o astro na projeção feita sobre o papel. Também fazem fotografias e observações diretas protegidos por filtros de luz, como, por exemplo, o filtro de hidrogênio, que só deixa passar as linhas vermelhas. Observam-se fortes movimentos de gases com diferentes temperaturas. São erupções solares que lançam matéria no universo e influenciam a Terra. Estas erupções mudam a estrutura da nossa ionosfera. Isto afeta a reflexão das ondas de rádio, dificultando as transmissões.
No Observatório Solar de Wendelstein, estas irregularidades do Sol foram examinadas. As erupções, quando projetadas no papel, produzem manchas escuras. Assim, é possível traçar um mapa das manchas solares. Divide-se o Sol em graus longitudinais e latitudinais. Desta forma, as manchas solares ficam com uma posição conhecida que podem ser acompanhadas no decorrer do tempo. Estas informações vão para os rádios e servem para se fazer uma previsão de possíveis distúrbios. Esta aplicação prática da pesquisa solar é também útil para as navegações aérea e marítima. O Sol parece uma mancha brilhante no céu. Um filtro permite observar melhor e mostra a forma de um globo. Se cobrirmos a superfície do Sol com um disco, reconhecemos em volta do globo uma estrutura, a coroa. Há um fenômeno curioso. Esta é uma foto infravermelha que mostra a distribuição da temperatura na região. As áreas vermelhas são mais quentes que as outras. Aplicando este método para observar a coroa solar, verificamos que as zonas com altíssimas temperaturas fora da superfície solar, chegando a 1 milhão de graus, enquanto que o Sol tem apenas 5.000 graus. E isto é inexplicável. Por isso, a coroa é tão interessante para os cientistas. O globo solar é menos quente que a coroa, mas muito mais claro que esta. Uma contradição total. Construíram um telescópio com um disco no meio para vedar a fotosfera, isto é, o disco solar. Cobrindo o disco solar, observam-se monstruosas erupções de gás que se repetem periodicamente. A matéria é lançada dezenas de quilômetros para o alto. Estas erupções formam protuberâncias com determinado movimento causado por campos magnéticos. As erupções de gás influenciam a nossa atmosfera. A coroa solar se estende pelo universo e é pouco visível, mesmo com aparelhos especiais. Os foguetes permitiram sair da atmosfera, dando melhores condições para a observação, pois não há dispersão de luz. No laboratório espacial Skylab, foram instalados aparelhos para observar a coroa solar. Há um projeto que prevê o lançamento de telescópios gigantes no espaço. Aqui o disco solar está coberto e a coroa é visível. Há uma desvantagem: a nave espacial é instável. Os lançamentos espaciais são caros. Por isso, os cientistas preferem esperar um acontecimento natural que cubra o disco solar, o eclipse total do Sol. Quando isso ocorre, o que é raro, os pesquisadores vão a qualquer parte do mundo para fazer as observações. A meta é fazer análises dos arredores do Sol em pouco tempo, quando as erupções de gás podem ser observadas com precisão. Durante um eclipse solar, a sombra central é provocada pela Lua. Dependendo da órbita lunar e da distância entre a Terra e a Lua, este eclipse pode ser total ou parcial. Para os cientistas, o eclipse total é o que oferece maior possibilidade de investigação. Em 1973, ocorreu o chamado eclipse do século, quando durante 7 minutos ficou visível apenas a coroa solar. Este fenômeno, que só pôde ser acompanhado em uma pequena região do planeta, é o assunto da sequência deste relatório 2.
Às margens do Lago Rodolfo, no norte do Quênia, os pesquisadores instalaram seus sensíveis instrumentos. Aqui se espera observar o mais importante acontecimento do ano de 73, o eclipse solar total, o mais longo do nosso século. Os objetivos principais serão as análises dos raios solares visíveis e das ondas eletromagnéticas de frequência ainda desconhecidas. Usando técnicas altamente desenvolvidas, os cientistas limitam seu campo de pesquisa à coroa solar, a área que circunda o Sol. O estudo das ondas radiais tem atraído o interesse de muitos cientistas no sentido de elucidar alguns mecanismos do Sol. Os professores Rather e Peter Reid desejam medir as ondas radiais utilizando um espelho radar que tem sua origem na Segunda Guerra Mundial. As ondas radiais são produzidas através de movimentos de partículas elétricas da coroa. As ondas de maior duração refletem no espelho do telescópio, sendo a seguir captadas por um detector que funciona a baixíssima temperatura. Para o bom funcionamento do sistema, é necessário que o detector seja conservado na temperatura conveniente. O fato do meio ambiente apresentar uma temperatura de 50 graus é um grande problema para os cientistas. Segundo o professor Rather, as ondas radiais provenientes da coroa solar merecem especial atenção, uma vez que são indicadoras da temperatura da coroa. Temperaturas mais elevadas significam movimentos mais rápidos de partículas com carga elétrica e consequente emissão de certas ondas radiais. Em colaboração com o professor Peter Reid, o professor Rather elaborou um mapa indicador das ondas radiais do Sol. Durante o eclipse, a Lua cobre parte da área em volta do Sol, o que permite localizar a origem das ondas radiais. A energia irradiada pelo Sol é absorvida pela atmosfera terrestre na sua camada superior ou inferior. A região que se encontra em eclipse se esfria, fato que pode ser observado posteriormente quando se analisa a camada superior da atmosfera. Nesta tenda, os professores Bogart e Jones verificarão esta hipótese medindo as modificações da pressão do ar durante o eclipse. A pressão do ar e a temperatura têm uma ligação intrínseca. Por essa razão, pode-se chegar a saber em qual camada atmosférica se dá a absorção de energia. Neste receptáculo encontra-se uma folha. A pressão do ar aí é normal. No caso de variações, a folha se dobra. Esta é a técnica que permitirá a medição da variação da pressão atmosférica. Em direção ao campo de pesquisas, os cientistas atravessam a aldeia nativa de Almolo. Na península, a paisagem agora é dominada por instrumentos e aparelhos experimentais. O aquecimento da coroa solar também está sendo estudado pelo professor Smart, da Universidade de Massachusetts. Com a ajuda de um detector conservado em baixa temperatura, ele analisará os raios da coroa e dedicará especial atenção aos raios oriundos da poeira sideral. Esta, que é atraída pelo Sol, queima na coroa solar, o que em parte explica sua elevada temperatura. Os dois aparelhos detectam as imediações solares, o que possibilitará reconstituir as formas da coroa. As formas da coroa variam muito dependendo do campo magnético do Sol ou das influências da poeira sideral. O gelo seco é usado para aumentar a sensibilidade do detector.
A produção de energia na coroa vem sendo há muitos anos centro de estudos para inúmeros cientistas. Da superfície solar são emitidas ondas de pressão, as quais são absorvidas pela coroa. Estas ondas transformam-se em calor, o que provoca uma temperatura mais elevada na coroa que na superfície solar. Comprovada esta teoria, está resolvido o problema da observação das ondas de pressão. O Dr. Wagner, que trabalha no Observatório Sacramento, tentará filmar estas ondas, usando filmes muito sensíveis. Véspera do eclipse. A aparelhagem encontra-se meticulosamente instalada e protegida, garantindo assim o sucesso de vários anos de trabalho. A equipe de televisão aproveita as características semelhantes a um eclipse para testar as possibilidades técnicas da filmagem. Dia do eclipse. Na pista de aterrissagem, que normalmente só é utilizada pelos serviços de urgência, observa-se intenso movimento. Visitantes vindos de Nairobi se interessam pelos experimentos e consultam os cientistas. Falta apenas 1 hora para que se dê o primeiro contato do Sol com a esfera lunar. Os turistas já começam a observar o Sol utilizando um tipo especial de filtro. As equipes de televisão e jornalistas já entram em ação. A Lua começa paulatinamente a cobrir o Sol. É algo magnífico e único. O mais importante para o sucesso das experiências é que as nuvens desapareçam e os cientistas possam trabalhar despreocupadamente. São 16h10. A luz já é menos intensa e nota-se que 90% da esfera solar está coberta. Com câmera acelerada, podemos ver a última fase do eclipse. Agora se pode distinguir a coroa e o Sol. Todavia, se pode ver 96% da luz solar. Essa situação durou 5 minutos. Na Mauritânia, o eclipse total durou 7 minutos. No entanto, os experimentos não lograram resultados satisfatórios em consequência das tempestades de areia verificadas frequentemente nesta região. As pesquisas do professor Rather parecem estar alcançando o objetivo almejado. Na parte superior se observa a cromosfera. Aqui temos uma fotografia de grande valor. A zona da Terra atingida pelo eclipse é da extensão de 160 quilômetros. O eclipse total de nosso século terminou. Dentro de 1 hora, a Lua terá deixado o Sol completamente.
O resultado foi a coleta de muitos dados que serão material para muitos anos de análise e estudos. Nossos conhecimentos sobre os processos solares ainda são muito limitados. Por isso, um ambicioso projeto de cooperação entre alemães e norte-americanos pretende explorar o espaço cósmico junto ao Sol. É a sonda solar Hélios, que além de examinar o vento solar, o campo magnético interplanetar, a radiação cósmica, deverá ainda fornecer informações sobre os processos físicos do Sol. É o que veremos a seguir. O objetivo principal da pesquisa solar é a melhor compreensão do mecanismo de liberação de energia do Sol. Partículas de matéria e raios eletromagnéticos perdem-se no espaço cósmico. Eles entram em ação recíproca com os campos magnéticos próximos, como os da Terra. Nas proximidades do Sol, pode-se obter melhores dados de medição dos processos que ocorrem dentro e em torno dele. Esta é a missão da sonda solar Hélios. A sonda Hélios realiza medições em 3 planos. Primeiro, exame dos campos magnéticos e do plasma interplanetário. Segundo, análise de micrometeoritos, pois o espaço cósmico não é tão vazio como se poderia imaginar. E terceiro, exame das partículas e raios expelidos pelo Sol. Eles formam o chamado vento solar, cuja análise os cientistas consideram o aspecto mais importante. O primeiro grupo de experiências compreende a observação do vento solar. Em setores de energia pré-selecionados, medem-se prótons e íons pesados. As partículas penetram neste analisador. Dependendo da sua velocidade, elas são desviadas muito ou pouco por um campo magnético. Para constatar exatamente a interação das partículas eletricamente carregadas do vento solar e do campo solar, os cientistas precisam medir este campo. Na sonda Hélios, estes aparelhos estão montados sobre braços que no espaço abrem-se para fora. O segundo grupo de experiências examina a radiação cósmica. Esta é importante para todos os processos no espaço, inclusive aqui na Terra. Este aparelho mede a energia e a distribuição dos raios cósmicos. No pavilhão à prova de poeira, ele é montado na sonda solar. A parte mais importante do aparelho medidor são os detectores de silício. Se uma partícula da radiação cósmica penetrar na camada de semicondutores, produzem-se efeitos de corrente elétrica. Cada partícula deixa passar assim um sinal elétrico. Medindo-se este sinal, pode-se calcular a profundidade de penetração e a energia da partícula. As demais experiências ocupam-se da poeira cósmica, decorrente da vaporização de cometas ou do entrechoque de asteroides. Com este fotômetro, examina-se a claridade, a cor e a polarização da luz difusa destas partículas. Além disso, pode-se determinar a massa, a velocidade e a composição química das partículas isoladas.
Aqui temos a montagem e controle desta experiência. A massa das partículas pode ser medida com extrema precisão. Nas proximidades do Sol, a sonda é atingida diariamente por cerca de 1000 partículas de poeira cósmica. O maior problema é o constante aumento da irradiação de calor sobre a sonda, à medida que ela se aproxima do Sol. As temperaturas na parte externa vão de 60 graus centígrados abaixo de zero a 160 acima de zero. Os aparelhos no interior da Hélios necessitam, no entanto, de uma temperatura constante. Por isso, a forma da sonda impede a incidência vertical dos raios solares. Além disso, entre as células solares encontram-se espelhos frios, que refletem mais de 90% da radiação solar. Placas móveis sobre e sob o corpo principal comandam a radiação térmica da sonda. Neste teste de laboratório, demonstra-se a rotação da Hélios ao redor do seu próprio eixo. Isto evita, no espaço, o aquecimento unilateral do corpo da sonda. Além disto, no interior da Hélios foram colocadas chapas isolantes. Estas folhas de diversas camadas sintéticas correspondem ao efeito isolante de um muro de tijolos com 15 metros de espessura. Para a transmissão dos dados aos centros de controle, a sonda deve estar orientada para o plano da órbita terrestre. Um mini-foguete e um sistema eletrônico cuidam das necessárias correções. Um elemento básico para todo o empreendimento é o contato com as estações terrestres. A transmissão dos comandos e a recepção dos dados devem ser impecáveis. É preciso ultrapassar distâncias de mais de 300 milhões de quilômetros. Isto exige um sofisticado sistema de antenas a bordo da sonda com extrema precisão direcional. As antenas precisam ter diferentes características de emissão. Um rotor ajuda a estabilizar a antena em direção à Terra. A recepção de comandos e a emissão de dados só são possíveis quando a sonda e o Sol não são abrangidos ao mesmo tempo pelas estações receptoras ou quando a sonda não estiver atrás do Sol. Só das estações alemãs, a sonda Hélios recebe 250 diferentes comandos. Teste de resistência mecânica da sonda solar. Uma centrífuga simula forças que atuam sobre a sonda desde o lançamento até o final da fase de aceleração do voo. O braço de rotação mede 35 metros, o que produz na sonda uma impulsão máxima correspondente a cerca de 27 vezes a aceleração na partida. Outro aspecto básico é a simulação da radiação térmica do Sol. Aqui, o modelo da Hélios é exposto a 11 constantes solares. Elas correspondem a 11 vezes a intensidade do Sol reinante no limite da atmosfera terrestre. Apesar do calor, todos os sistemas da Hélios devem funcionar. A exposição a este calor dura 6 dias. Há, porém, algumas dificuldades. Este teste, por exemplo, deve ser feito no vácuo. Lâmpadas de xenônio criam esta intensidade de radiação. Nos testes mecânicos surge, de repente, um problema. Um braço, aqui em câmera lenta, rompe-se a velocidade de 100 rotações por minuto. Procura-se a falha e monta-se um novo braço, o que não acarreta atraso no lançamento.
Todos estes testes foram feitos em modelos. Só depois que os técnicos juntaram um número suficiente de informações e dados experimentais é que foi construído o protótipo. Aqui são montadas as células solares para o abastecimento energético da Hélios. A sonda é portadora de mais de 14.000 células solares. Elas transformam a luz do Sol em energia elétrica, produzindo 240 watts. 1/3 é consumido pelos aparelhos de pesquisa a bordo da sonda. Cabo Canaveral é a base de lançamento. A sonda está montada sobre a 4ª etapa de um foguete. O transporte da sonda Hélios demora várias horas. Aí, os aparelhos de medição devem ser tratados com extremo cuidado. Últimos preparativos para o lançamento. A contagem regressiva aproxima-se de zero. O lançamento para a órbita terrestre foi perfeito. Após uns 20 minutos, a última fase do foguete projeta a sonda numa órbita elíptica rumo ao Sol. E os primeiros dados começam a chegar aos centros de controle. Este grande investimento tecnológico poderá fornecer novos dados e, quem sabe, reformular algumas das teorias estabelecidas sobre o Sol. Porém, em meio à nossa atual crise de energia, parece mais importante o desenvolvimento de técnicas que possibilitem a utilização da energia solar. Os métodos para o aproveitamento desta energia serão o assunto da última parte de Relatório 2. O Sol fornece energia necessária para a vida sobre a Terra. Um dia de radiação solar sobre o Lago Erie, com 25.000 km², na Pensilvânia, corresponde à demanda energética de um ano nos Estados Unidos. O Sol é uma fonte energética inesgotável e até agora pouco aproveitada. O Sol só entrou na lista obrigatória das alternativas energéticas com a crise do petróleo. Mas não se pensa apenas no aproveitamento direto da irradiação de calor. A influência do Sol sobre as nossas fontes energéticas vai muito mais além. Tomemos o caso da madeira. As plantas assimilam a energia solar para suas necessidades. Mediante a clorofila, a energia solar mantém a planta e a faz crescer. Nos planos para o futuro, a madeira voltou a ganhar atualidade como combustível. A ideia é construir usinas elétricas alimentadas por madeiras em meio a densas florestas. Alimentadas por este velho combustível, as usinas poderão gerar eletricidade. Neste projeto para o futuro não se esqueceu o aspecto da preservação ambiental.
como o principal resíduo da combustão de madeira é o dióxido de carbono, as próprias florestas adjacentes poderão reciclá-lo novamente em oxigênio. Recentemente, cientistas ingleses anunciaram planos para a exploração da energia das ondas marítimas para a produção de eletricidade. Poderiam ser aproveitadas não só as ondas, mas também as correntes marítimas. O Sol aquece a superfície das águas. As partes quentes e frias formam camadas de diferentes temperaturas. Isto pode ser explorado por turbinas para transformação em eletricidade. Também em terra firme pode-se aproveitar o calor da irradiação solar. A Terra se aquece de forma variada de acordo com a constituição de sua superfície. Daí, originam-se ventos, pois as camadas de ar com diferentes temperaturas apresentam diferenças de pressão e consequente movimento do ar. Também aqui, o Sol se apresenta como uma fonte de energia que o homem pode aproveitar. Aquilo que se tentou antigamente com moinhos de vento voltou a ser atual com a crise energética. Testam-se novas rodas de vento, que possibilitem um aproveitamento ideal da energia do vento. Mas estas rodas de vento só encontrariam aplicação em determinadas regiões. Mais sedutora é a exploração direta da energia solar. Quase todos já fizeram esta experiência com uma lente refratora. A energia dos raios solares é tão forte que o papel queima. Tecnicamente, procurou-se aproveitar esta energia em fornos solares, como aqui nos Pirineus. Metais podem ser fundidos com o calor do Sol. Com esta superfície de 300 metros quadrados, pode-se garantir a maior parte do abastecimento energético de um edifício de escritórios. As diversas células estão interligadas por um refinado sistema de tubos. Nestes tubos corre água aquecida pela irradiação solar. Compartimentos metálicos absorvem a luz do Sol. Com isso, se aquecem e emitem calor. O vidro impede o esfriamento das células térmicas, podendo-se assim tirar água a 90 graus centígrados do sistema tubular. A água aquecida é acumulada em grandes tanques, muito bem isolados. Assim, o calor não se perde tão rapidamente. Durante os dias de pouco sol, o abastecimento energético é garantido por esta energia armazenada. Uma central de comandos decide se a temperatura da água nas células de vidro basta para a calefação ou se é preciso recorrer ao calor acumulado. O sistema funciona como um aquecimento central. A única diferença é que as células de vidro substituem o forno, aquecendo o edifício com energia solar. Nesta escola primária norte-americana, a energia solar já é testada durante 3 anos. As superfícies de vidro destinadas à captação da radiação solar estão dispostas aqui sobre o telhado. Uma vantagem é a economia de espaço. Mas, em muitas regiões do mundo, o objetivo não é aquecer as casas, mas sim protegê-las do sol e refrigerá-las. Por mais paradoxal que possa parecer, o sol também pode refrigerar.
As instalações baseadas no princípio da bomba de aquecimento são a prova disso. Também uma geladeira, por exemplo, trabalha numa temperatura ambiente de 30 graus centígrados. No interior é bem mais frio, cerca de 4 graus em média. Mas o compressor, ou seja, a bomba térmica, que retira o calor da geladeira, tem uma temperatura bem superior à temperatura ambiente, aproximadamente 60 graus centígrados. Aquecendo-se um lado, pode-se refrigerar o outro. Isto também é possível com as células de vidro da casa solar. Elas correspondem à parte aquecida da geladeira e proporcionam a energia para a refrigeração dos edifícios. A energia solar também pode ser explorada de outra maneira. A chave para isto são estes quadros. Projetando-se a luz sobre estas superfícies, como aqui na parte inferior do avião, começa a circular corrente elétrica, que põe o motor em funcionamento. Estas finas placas parecem realizar milagres, mas também para isso há uma explicação. O avião só se movimenta quando as placas são atingidas pelos raios luminosos. Incidindo luz sobre este material semicondutor, a sua energia é usada para liberar elétrons na plaqueta. Assim começa a circular uma corrente elétrica. Quanto mais intensa a irradiação de luz sobre a célula solar, tanto mais forte é a corrente capaz de alimentar uma lâmpada. Esta energia não pode ser desperdiçada. Disposta sobre o telhado de uma casa, esta inovação poderia garantir parcialmente o abastecimento energético de moradias. Mas a corrente formada com esta superfície é pequena. Por isso, tenta-se agora combinar o aproveitamento da luz solar para a calefação com a produção de eletricidade. As células solares para a produção de eletricidade devem tornar-se mais econômicas e eficientes. E a energia elétrica obtida da luz solar deve ser melhor armazenada. Por isso, durante dias de sol, bombas elétricas deverão transferir água para imensos reservatórios. Esta água acumulada poderá então acionar turbinas no sistema convencional de hidroelétricas. Todos estes esforços visam a um melhor aproveitamento da ilimitada energia que o Sol, origem da vida sobre a Terra, irradia diariamente sobre nós.